Salve, salve diretoria, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês nessa data do dia 25 de julho de 2025. Vamos falar um vídeo aí bem polêmico a respeito sobre algumas falas do nosso presidente Pedro Paulo ontem na coletiva que para mim foi mais do mesmo. Coisas que sempre ele fala, sem soluções, sempre usando vitimismo. E tem uma frase que eu vou colocar aqui agora, que eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Se eu tiver 100% de certeza que a torcida acha que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio e saio agora. Fala do presidente Pedrinho. Sinceramente, eu acho que se ele fosse homem o suficiente, ele enxergaria isso, porque a arquibancada fala isso, a mídia social fala isso, os torcedores que têm a sua rede social fala isso. Então simplesmente ele teria a hombridade de ter chegado hoje na coletiva e ter falado: não consegui fazer o meu papel, não consegui exercer, vamos juntar forças, vamos fazer uma coisa que é difícil de acontecer dentro do Vasco, que se chama união. União não existe dentro do Vasco. Enfim, vamos estar falando aí sobre um pouco da coletiva de ontem. Uma coletiva desastrosa, uma coletiva que realmente me preocupa. E preocupa muito porque possa ser que daqui a alguns anos a gente não tenha nem esse clube mais para torcer. Por alguns motivos que a gente vai colocar aqui. Enfim, conto com a sua presença para assistir esse vídeo do início até o fim. Vamos lá. O Pedrinho apareceu lá com o Carregal, lá do vice-presidente jurídico, o Amodeu, que é o CEO da SAF, entendeu? Foram da outra vez que fizeram a coletiva, foram praticamente as mesmas pessoas, e aí tiveram mais de 30 jornalistas ali, inclusive jornalistas que nem têm faculdade, que tem apenas uma carteirinha da Sérgia aí, enfim. Mas hoje, como o mundo hoje está assim popularizado, qualquer um pode realmente ter essa situação do jornalismo, enfim, segue o baile. É, o Pedrinho, cara, ele me espanta ou não, porque a cada dia que passa as atitudes dele vêm sendo piores. Ele sentiu o golpe, a realidade é essa. Vamos ser bem sinceros em relação a isso. Ele sentiu o golpe em relação à pergunta do Lineker, que para mim não foi uma pergunta nada demais. Eu acho que isso aí é um grande questionamento, só que tem que ter muito pulso firme, tem que ser muito homem para falar, enquanto existem muitos baba-ovos que existem na coletiva de imprensa pós-jogo, coletiva de entrevista, seja lá quem for. Muitos ali não querem perder a exclusiva, não querem perder a boquinha, então aí passam aquele determinado pano para essa diretoria. O Lineker não, o Lineker foi um ponto fora da curva, por mais que eu não concorde com algumas atitudes dele e dos parceiros, enfim, que ele anda. Isso aí é um problema dele, principalmente por ter apoiado essa destruição aí da venda da SAF para 777, enfim. Mas ele foi o único homem o suficiente de colocar uma pergunta enérgica em relação ao Pedrinho. E sinceramente, o Pedrinho sentiu muito golpe quando chamou o cara de agressivo. Olha só, um cara que se diz vascaíno chamar outro vascaíno de agressivo. Engraçado, né? Quando ele se omite do público, se omite da torcida vascaína, ele não aceita críticas, ele simplesmente bloqueia. Eu concordo com ele quando passa do tom de ameaças, entre outras coisas. Isso aí eu concordo. Isso aí tem que ser levado para a polícia, ser levado para uma outra situação. Mas tem torcedores que estão de saco cheio. Uma coisa que o Pedrinho não fez e nem deve fazer é que simplesmente quando ele assumiu o Vasco, ele era para ter feito a mesma coisa que o Bandeira de Melo no Flamengo fez. Ter aberto uma coletiva e ter falado: não vou prometer grandes investimentos, não vou prometer grande time, não vou prometer grandes reforços, vou montar um time
ok para conseguir sobreviver pelo menos 2 ou 3 anos e vou focar na recuperação da parte financeira do clube. Em nenhum momento ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque esse papo de falar que austeridade, que tá tendo austeridade no Vasco, desculpa, uma gestão que tivesse mesmo austeridade, jamais pagaria 1,5 milhão a mais do que o Coutinho. Jamais pagaria 450 mil para o Maurício Lemos. Jamais pagaria 400 ou 500 mil para o Lloyd. Já não pagaria 10 milhões ou menos de 10 milhões para o Garré. Já começa por aí. Então as incoerências já vêm sendo faladas por ele próprio. Ah, não, nós precisamos reforçar, nós não vamos... Ele falou com as letras dele. Não vou contratar, não prometi jogador nível Real Madrid. Mas também, você também não prometeu que seria um pouco diferente. E aí dá o reflexo hoje em dia que, sinceramente, as contratações dele estão sendo piores. Tenho que falar isso. As contratações da gestão do Pedrinho conseguem ser piores do que a 777 Partners. Por quê? Léo Jardim veio da 777. Por mais que eu não concorde com o salário dele, porque eu acho uma discrepância, um goleiro que tem várias deficiências querer ganhar R$1 milhão, mas foi o 77 que contratou o Léo Jardim. O Verratti, mal ou bem, é caneleiro, demora a fazer gol, recebe poucas oportunidades, mas foi a 77 Partners que trouxe. Tá? Paulo Henrique, que é um jogador o mais regular ali do time, não vai muito bem ao ataque, mas é a defesa ali, é o seu ponto principal, 7 Partners que trouxe. Entre outros alguns jogadores que ficaram oscilando para baixo, oscilando para bem, enfim, foi a 7. Contratações do Pedrinho. Max Domingues, Jean Davi. Max Domingues está fora, foi emprestado. Jean Davi está sendo como a última laranja lá do saco podre. O nosso Maurício Lemos, o jogador DM, que nunca entra em campo. O nosso Lucas Freitas, que é fraquíssimo, inclusive indicado por Felipe. Lucas Oliveira, que está sendo dispensado, também indicado por Felipe. Tietê, se fosse bom, ele teria continuado no Botafogo. O Botafogo não fez questão nenhuma porque tinha Gregory e Marlon Freitas. Felipe Coutinho, desculpa, o tempo do Coutinho já passou. Se realmente ele tivesse bola o suficiente, ele ficaria na Europa, teria outro clube querendo ele. O problema dele é físico, é crônico, tá? Então não tem jeito. É aquela mesma coisa você achar que um cara que tem dificuldade de andar vai conseguir correr uma maratona. Não vai ter condições, tem as suas limitações. O Coutinho é a mesma coisa. Então não tem essa. O Coutinho é o pior custo-benefício do Vasco e esse excelentíssimo cara, que hoje é presidente, não enxerga isso, porque a partir do momento que você aumenta o salário dele por uma renovação aí por mais um ano, um cara que ficou 30 dias treinando, se preparando e no primeiro jogo já sentiu a coxa, já sentiu alguma parte física, já começa por aí. Entre outros jogadores, Lloyd, Garré, que a gente batia no pé, à torta e direita. Lloyd é pior do que o Serginho, o jogador que estava sendo escorraçado aqui no Vasco. Vinha jornalistas falando, criticando a gente, criticando eu, o Catatal, às vezes quando o Felipe fazia live, criticando que a gente estava pregando contra o Vasco. A prova tá aí, pô. A prova simplesmente está aí. Tudo que a gente falava antes da vinda do Lloyd, baseado em apuração, baseado em estudo, baseado em números de estatísticas, a prova está aí. Um cara comum. Um William Barbio nos anos 2000. É essa aí, pô. Essa é a realidade. O Garré, comentamos, eu e o Catatal, quando participava aqui, o Catatal no canal dele, falava, o Garré tem problemas físicos, se machucou muito na Rússia, que a Rússia tem uma paralisação por conta do frio. A Rússia, para quem não sabe, os times da Rússia não jogam nem a Champions League, só jogam campeonatos dele nacional, que é o campeonato russo e as Copas. Então, se bobear de 50 jogos, um clube ali deve fazer 30 ou abaixo de 30. E o cara teve problemas de lesão, problemas físicos. E aí o Vasco vai lá e desembolsa uma grana para trazer esse cara para o Vasco. E aí, não queiram que a gente critique,
Acho que foi totalmente fora do comum esse influenciador aí, o craque, sei lá, Krag, falando uma merda daquela, falando, incentivando a torcida aí pra casa do Pedrinho. O filho, a mulher, a família, seja lá quem for, não tem culpa da administração desse senhor. Não tem culpa. Não adianta quererem colocar a família dele como muleta nessa parada. Isso aí eu sou totalmente contra essa questão. Tem que se criticar a gestão dele e não se colocar outras questões em relação à família, entre outras situações. Até porque a gente sabe muito bem como funciona os desfechos, as alianças de determinadas organizadas em relação à administração, quem está lá atualmente. Então, enfim, uma única coisa que eu concordei sobre a questão da coletiva do Pedrinho foi em relação à questão que ele não vai contratar jogadores que não pode pagar. Isso eu concordo em número, gênero e grau, até porque muitos do torcedor não prega pelo dinheiro do Vasco, porque se pregasse, com certeza o Vasco estava com uma saúde financeira muito melhor do que está hoje. Simplesmente só querem reforços. Queremos contratação, vamos gastar. Tá aí, ó. Corinthians com uma dívida de quase 3 bi e a torcida lá, ó, tendo que tomar de assalto o clube porque os incompetentes lá, e não é SAF, hein? Se virasse SAF, pode ter certeza que já tinha quebrado. Já tinha quebrado com certeza. O Atlético Mineiro aí, ó, com jogadores indo para a justiça comum para rescisão de contrato, contratou o atacante Biel por mais de 30 milhões de reais. Então aí, a CBF não coloca um fair play financeiro, os clubes vão gastando à torta e direita, e simplesmente o clube que ali está tentando honrar com seus compromissos acaba saindo muito na desvantagem. Agora, uma coisa que eu não concordo em relação a ele é quando ele fala que não pode pagar por determinados caras que preferem contratar jogadores melhores. Desculpa, isso aí já é uma incoerência enorme. Porque se você junta o salário do Maurício Lemos, do Lloyd, do Garré, do Lucas Oliveira, do Lucas Freitas e do Tietê, você consegue contratar um Balbuena, você conseguiria contratar talvez um Nino, talvez, você poderia muito bem ter usado Sforza ou Puma como moeda de troca para trazer o Zapelli, que agora que está tendo destaque no Atlético Paranaense. Você poderia muito bem ter contratado o zagueiro Marlon, que foi um destaque na Série B o ano passado e hoje joga muito bem como zagueiro no Ceará. Você poderia muito bem ter trazido o Fernandinho, que foi destaque do Mirassol, que hoje está no Ceará. Você poderia ter trazido o Chico da Costa, um cara desconhecido. A torcida poderia até colocar assim, quem será esse cara? O cara estava no Bolívar, hoje está no Mirassol metendo gol. Ah, são nomes desconhecidos, mas são nomes que o Vasco conseguiria pagar e que iria render dentro de campo. Inúmeras vezes eu falava o ano passado para trazer o Lucas Barbosa, que teve destaque no Juventude, que era do Santos. Aí o que ele fez contra o Flamengo aí no Bragantino. Cara, canhoto, parte física, altura, alto, que poderia utilizar em jogada aérea, mas não, preferiram contratar o Lloyd, só por causa que o cara fez uma live no Instagram querendo vestir a camisa do Cruz Maltino. Tá aí. Dá para se fazer muito futebol com menor custo. Aí sim eu acreditaria que teria austeridade. Com esse nível de austeridade aí, pagando quase 900 mil reais para um zagueiro que está debochando do cenário do Vasco, debochando a torcida, enquanto o Cruzeiro demonstrou interesse em contratá-lo, o Vasco fez pouco caso. Então desculpa, não tem como defender em nenhuma situação esse presidente. Mais uma vez, se ele tivesse a hombridade, ele sairia pela porta da frente ainda. Porque, sinceramente, até o ano que vem, possa ser que ele vai sair pela porta dos fundos. Porque ele vai conseguir ser pior do que Jorge Salgado, o presidente que doou o clube para uma empresa de massa falida, quebrada, que foi a 777 Parques. O cara vai conseguir superar um cara que conseguiu deixar o Vasco na Série B 2 anos seguidos.
o Pedrinho vai conseguir superar o Salgado e ser o pior presidente da história. Então, se ele realmente tem hombridade, o campo fala, a mídia social fala, é só ele acompanhar boa parte dos canais de YouTube que muita gente já não tá mais gostando da gestão dele, sabe por quê? Pela pregar incoerência e principalmente por promessas que ele não iria conseguir cumprir. Como foi lá no início, em época de campanha, quando ele falava da Leila, quando ele falava da Crefisa, que iria fazer uma parceria da Crefisa. A gente está vendo aí a parceria da Crefisa, indo pelo água ralo, indo jogando pelo vaso sanitário e dando descarga. Essa foi a realidade. Ah, vamos reformar São Januário. Tá aí, ó. O imbróglio aí de São Januário aí que só vai acontecer, se acontecer, ano que vem para ser usado como muleta para eleição, reeleição. Ele pode falar que não, mas a gente sabe como que funciona a política do Vasco. Tá? Então, enfim, esse é a nossa opinião sobre essa questão aí dessa coletiva. Foi um desperdício, sinceramente, eu só acompanhei mesmo porque tem um canal aqui para dar a minha opinião, porque, sinceramente, se eu não tivesse, eu nem iria perder meu tempo, porque é mais do mesmo. Mas parabéns aí ao Lineker, que foi muito macho, muito homem o suficiente para poder enquadrar lá o Pedrinho com uma pergunta com total respeito, tá? E aí o Pedrinho sinceramente sentiu o golpe e desrespeitou o cara, chamando o cara de agressivo. Olha ele, hein? O cara que prega a paz chamar um vascaíno de agressivo. Para vocês entenderem como que o Vasco está largado às traças. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, divulgue para mais e mais vascaínos aí. Mais tarde, às 6 horas da noite, nós teremos uma live aí para a gente debater e tudo mais. Um ótimo dia para todos vocês, fiquem com Deus, um grande abraço para todos e aguardo vocês às 6 horas da noite aqui na nossa live.